Jesus constitui o tipo de perfeição a que podemos aspirar na Terra, mas atingir tal perfeição é muito difícil. É muito mais fácil colocá-lo como Salvador, como aquele que vai resolver os nossos problemas. E aí está um segredo que não querem que você descubra. O primeiro é que Jesus é um Salvador. Sendo ele um Salvador, pouco você precisa fazer para que seu espírito se enquadre às exigências celestiais. Porém, a verdade que eles não querem que você descubra é que você, somente você, pode realmente dar o fim a essa salvação. Ou seja, dar um fim ao processo que realmente você precisa fazer. Então nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre esses aspectos que as pessoas hoje querem ou não querem que você saiba, porque o seu nível de rebeldia vai aumentar bastante após você adquirir este conhecimento. Talvez não agora, enquanto você assiste esse vídeo. Porém, o que você precisa compreender é que quanto mais consciente você fica, mais liberdade você tem. Menos controle a Matrix age sobre você. Ou seja, essa Matrix, ela é esse vírus da sociedade, da humanidade. O que é a Matrix, senão esse enquadramento social a que um grupo específico deseja muito que você fique plenamente conectado a esse molde, a esse modelo que é programado para que você seja submisso e com isso você seja muito menos criativo, você componha muito menos e daí esses seres que a gente vê hoje, medianos, que para fazer qualquer descoberta demora muito tempo, porque a gente não tem conexão intuitiva com outros campos, com outros seres poderosos que estão aí, de certa forma, para nos ajudar, para complementar a nossa caminhada, mas nós não conseguimos mais nos conectar com estes seres. No vídeo passado eu falei sobre a questão dos 33 anos de Cristo. Coloquei uma hipótese gerada muito pelas ordens secretas, que é justamente os 33 anos, as 33 vértebras de Cristo. A morte de Cristo é a morte do ego, o nascimento do espírito, esse largar a matéria. Mas há quem confunda ainda largar a matéria com uma visão religiosa e não como um exercício espiritual. Na verdade, o exercício espiritual está justamente em aterrar-se conscientemente, manipular toda a matéria conscientemente. E aí que mora o grande perigo. A nossa felicidade hoje, ela é muito baseada no aspecto mental. Só que realmente o mental não consegue trazer as ferramentas que a gente precisa para as mudanças. Afinal de contas, você pensa todos os dias. A tua mente elabora pensamentos, alguns até muito bons. Mas porém, por que você não consegue encontrar a solução desse enigma da sociedade, que na verdade foi feito para nos aprisionar? Talvez numa primeira etapa eles tenham nos tornado empregados, funcionários, tenha nos tirado do campo, de uma vida diferente, de um contato com esse planeta que a gente deveria ter, mas estamos tão distante hoje de tudo isso, que dirá quem mora num apartamento numa grande cidade, onde nem sequer colocar os pés no chão, na terra, às vezes demora meses para que isso aconteça, e já temos casos de pessoas que nunca pisaram na terra. Talvez numa areia da praia, na melhor das hipóteses. Mas sabemos que não é fácil quebrar o sistema onde minorias são privilegiadas. E veja, isso não é papo de comuna não, tá?
Existe sim alguma razão nos dois lados da moeda. Porém, quando a gente trabalha as questões espirituais e de crescimento libertador, você vai perceber que os dois lados estão errados, que os dois lados servem o mesmo Senhor que elaborou o vírus chamado Matrix, que hoje enquadra as nossas ruas, faz as nossas ruas serem quadradas com cruzamentos. Nem sempre as ruas foram assim. As ruas hoje têm que caber carros estacionados, nem sempre foi assim. O mundo era de uma outra maneira. E sobre essa ótica, o crescimento favoreceu a quem? 10% da riqueza do planeta está na mão de, talvez 10% não, diz que 90% da riqueza está na mão de 10% de famílias pelo planeta todo, que basicamente controlam hoje o sistema financeiro. Eles não precisam mais produzir, trabalhar, botar a mão na massa. Eles controlam o dinheiro. Quando eu falo que a gente não pode ser bobinho, nem bobinha, eu falo justamente para que nós precisamos aprender a jogar esse jogo, só que nós não temos aquele tempo do treinador. Parar para poder de repente o treinador nos orientar. Olha, faz assim, faz assado. Nós não temos esse tempo. Nós temos que aprender com o jogo em andamento. Aliás, a gente caiu e as regras foram sendo faladas à medida que a gente perdia e errava, o que é muito injusto. Você entra no jogo sem saber como que ele vai ser. E aí então você entra numa empresa e hoje é demitido. Seus pais falaram que você tinha que ter uma profissão, hoje não basta mais. Somente uma profissão não consegue fazer com que você tenha sucesso financeiro e muitas vezes aprenda a sobreviver. Apesar de tudo isso, nós somos muito criativos, o povo brasileiro em geral. Mas poderíamos ser muito mais. Porque ser criativo com conhecimento e tecnologia é muito melhor. É um up muito importante na nossa vida. E que cada um de vocês que me escuta aqui sabe que essa construção deste ser que está dentro do vírus da Matrix, para eles é importante, porque se eu construir uma ideia aqui dentro, ainda ela não é uma ideia de rebeldia. Qualquer dia talvez eu faça um vídeo falando sobre os 10 poderes reais que um ser humano tem que pode abalar a humanidade. Como eu já falei, um deles no passado, eu falei para vocês, o exercício da imobilidade. A imobilidade no momento certo pode realmente causar, vamos dizer assim, pode abalar a estrutura do universo. Aliás, tudo que a gente faz aqui está sendo correspondido com a vontade do universo, ou o universo impõe isso a nós. Não confunda o universo com a matrix humana do planeta Terra, que foi criada aqui. Tá? Entenda que o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes as pessoas querem que você vá de um lado para o outro. E muitas vezes você para. Naquele momento, quando, por exemplo, duas pessoas estão discutindo, vamos, não sei o que, a pessoa sai andando e de repente você para. Ela vai perceber que você parou, ela para na hora. É um tipo de poder, imobilidade. Se a pessoa está falando, se explicando para você, você fica quieta diante dela, olhando para ela, imóvel, somente olhando. Ela vai começar a falar muito mais coisa para você, porque ela vai colocar cada vez mais argumento naquilo. Então, as pessoas vão impondo coisas a nós e nós vamos aceitando e nos colocando à disposição. E nesses 10 poderes que eles não querem que desperte em você, sendo que eu estou falando hoje da imobilidade, a moeda de troca é inserir na sua mente o medo da morte. Eles vão sutilmente através hoje do cinema, por exemplo. Por isso que eu gosto de assistir muito cinema estrangeiro.
filmes de outros países, filme turco, filme argentino, filme espanhol. Vou pegando uma liberdade de conceito, de criatividade muito maior do que somente assistindo os filmes de Hollywood, os filmes americanos, ou filmes patrocinados pelos americanos. Eu também tomo esse cuidado, tá? Por quê? Porque é justamente nesses filmes que é inserido o medo da morte. E tem um outro medo, que são 3 grandes medos que eles colocam na sua mente, para que você não exerça os 10 poderes que você tem a liberdade de exercer, que é dado por Deus, que implica justamente no domínio do seu próprio ser, da sua vontade. Um dos medos é a morte. O outro medo é o medo da morte social. Ou seja, é uma moeda de troca poderosa. Se eu destruir você socialmente, quando a gente é destruído socialmente, segundo essas fontes, por exemplo, quando a gente é demitido do emprego, começa já assim, na nossa ideia social, começa-se um processo de doença social. Porque é um vírus que está na sua mente e que ele tem um sistema de sobrevivência, ou seja, a sobrevivência do sistema. Dentro dessa possibilidade de sobrevivência do sistema, esse vírus ele vai reagir. E nisso, nunca é assim. Você nunca está preparado para uma demissão para dali em diante começar a viver de outra forma ou iniciar outro projeto. Quase sempre ali você diz, estou sem emprego. Mas tem diferença de emprego e trabalho. Mas ninguém vai te falar essas coisas, né? Afinal de contas, estar empregado, geralmente quem está empregado está sobrevivendo. Quem está trabalhando geralmente está envolvido num projeto, em algo maior, que é o que você precisa entender. Tá, tudo bem, talvez não seja o seu nível esse, mas existe, às vezes, a terceira forma de pressão, que são o que? Opinião coletiva. A opinião de todo mundo que está à sua volta. Quando você está vivendo diferente, as pessoas começam a te olhar torto. As pessoas começam a colocar, apontar o dedo para você e começam a cochichar, a dizer, olha o que aquela pessoa está fazendo, olha o que ela está fazendo. E veja, isso é muito complicado, porque a pressão, muitas vezes, você já está preparado para a imobilidade. É o que diz, por que ele parou? Por que ele está parado? Por que ele não está se movimentando? Ei, se movimente, saia daí. Aí começa 1, 2, 3, daqui a pouco um monte de gente está falando. E aí, o que acontece com você? Você não aguenta a pressão e se movimenta. Então são 3 medos muito poderosos que vão agir. O próprio medo da morte, que envolve a sobrevivência, né, de comida, viver, tal. Envolve o medo da morte social, que é morrer socialmente, desemprego, divórcio, ser excomungado da igreja, da comunidade, a morte social. Como se não tivessem milhares de sociedades para você e comunidades para você viver e se conectar. Mas você é tão escravizado numa sociedade que você acaba não tendo opções. Ou seja, quando a gente lê o livro O Antifrágil, você percebe a importância de se ter diversificação em tudo. Em tudo. Você pode ter sua comunidade, mas você pode ter outra comunidade, onde você colabora, onde você conhece e vive, uma vez por ano vai lá, bate um papo com as pessoas, tem um contato com elas. Aliás, elas estão loucas para que você more lá. Então, quando você tem essas opções, você está num lugar porque você quer. E isso é muito bom. Agora, quando você está por obrigação e não tem solução, você tem que ficar ali, é muito difícil. Portanto, quando a gente vai trabalhar exercícios como essa imobilidade, é um novo arquétipo. É um arquétipo muito mais forte. Que às vezes tem um momento certo de você usar, é claro.
tem um momento certo de não usar. E às vezes não é nem o momento para que quando o problema surja, você use a imobilidade. Mas você, à medida que vai tomando consciência, você vai sabendo os momentos certos de agir, parar, começar e parar. Você vai compreendendo a hora certa de usar os poderes que eu vou falando para vocês aqui nos vídeos. A primeira coisa talvez seja tomar consciência desses 3 medos, onde sutilmente as coisas estão colocando você numa posição de medo. E aonde eu posso entrar no momento em que eu posso quebrar esse vírus para que eu seja mais criativo além dos medos da sobrevivência, do medo do desemprego, do medo do divórcio, do medo da solidão, de terminar minha vida sozinho, sozinha. Existem muitas formas de se viver para que tudo isso não aconteça. E nem sempre a mente está sendo razoável, porque às vezes não faz sentido nenhum certo tipo de pensamentos. E é bom a gente pensar isso, que a mente exagera, que a mente mente. Mas será que a nossa mente não foi doutrinada para isso? Por que não se treina desde a infância a meditação, por exemplo, nas escolas? Não se treina sendo que as crianças têm que usar tanta concentração e atenção para a prova. Por que não se treina isso? Porque os professores já estão doutrinados. Os professores já estão com o vírus na cabeça da Matrix. Então, eles também irão passar o medo, eles irão passar o medo social. Tem tanta coisa que sutilmente as coisas são pregadas e se torna medo. Então, pense um pouco nisso, onde eu estou construindo um raciocínio em que a gente vê hoje jovens nem querendo sair de casa mais. Eles são a própria manifestação do medo. Eles não querem tentar nada, porque eles têm medo. Eles não querem sair de suas casas, porque eles têm medo. Medo de perder aquele conforto, aquele luxo que os pais dão, aquela facilidade. Aqueles empregados hoje, né? Os pais são empregados dos filhos e nem percebem. Mas também não querem desfazer isso, porque têm medo de que os filhos os abandonem. Então tem muita coisa envolvida nisso. Que às vezes, por exemplo, um filho fala: "Ah, pai, eu preciso disso." O pai olha para ele: "Ótimo, imobilidade, continua fazendo o que está fazendo." "Mas pai, eu preciso disso." "Ótimo, vai atrás, vai fazer, vai trabalhar, ganhar um dinheiro e conseguir. Ó, arroz, feijão, não falta aqui em casa, tá? Aproveita para você se mexer." "Oh, o que é isso?" Então hoje, quando você exerce a imobilidade, o cônjuge, às vezes, isso aqui, às vezes o cônjuge está fazendo tudo sozinho, está cuidando da casa sozinho, aí um dia não faz o jantar, não faz o almoço, fica imóvel, continua assistindo televisão. "Ah, cadê a janta?" "Não, hoje eu não resolvi, eu quero assistir televisão, quero assistir seriado aqui hoje." "Mas você tem obrigação." "Eu? Obrigação? Por que eu tenho obrigação?" Entende? A gente tem que analisar o que está acontecendo na nossa vida para às vezes a gente ver se realmente a gente está fazendo certo. Às vezes a gente não está fazendo do jeito certo. Às vezes a gente está só reproduzindo o vírus Matrix, repetindo as palavras da sociedade dentro de casa, repetindo as palavras da sociedade com o nosso cônjuge e obrigando essas pessoas a serem como a gente é. Se você chegou aqui, eu queria carinhosamente te pedir para escrever tigre aqui embaixo, para mim saber se você chegou até aqui e entendeu essa coisa que eu estou falando da importância, desse exercício que eu estou falando da imobilidade. Você imagina, tem 10 exercícios poderosos que derrubam países e que se uma sociedade fizer esses 10 poderes para qualquer coisa, para qualquer país. Esse primeiro, para começar, já é terrível. E se no momento certo você não sair de casa, parar e fazer o que tem que fazer, o sistema, na hora, o vírus reage.
E você vai perceber que você não tem tanta liberdade quanto você pensa, e que sim, você é um escravo moderno. E as pessoas em volta vão dar chicotada em você para que você volte rapidamente ao que tem que ser feito. É triste, gente. Quando você começa a tomar consciência da coisa, você fala, nossa. Porém, por outro lado, ao ter o direito de parar, você também tem o direito de ir para muitos lugares e ver coisas que realmente você pode. E sempre tem um jeito e tem uma alternativa, sempre tem uma saída. Vou terminando por aqui. Se você chegou até aqui, escreve a palavra tigre, por favor. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.